E um professor aqui do Alto Vale publicou recentemente um livro. Trata-se de um romance histórico e a gente vai saber mais sobre ele agora. O Silvio Martins nasceu no Vale Norte e desde pequeno percebeu a miscigenação de quem habita essa região. Colonizada por vários povos, ela tem uma mistura de sotaques, histórias e costumes. E tem também causos, contados de geração em geração, inclusive pertinho dele. Fatos que aconteceram ligados à minha família, né? Fatos bem violentos, né? Toda uma tradição violenta. E o interesse desde criança, inclusive quando eu ouvia o meu pai, eu fazia anotações de certas recitações de versos, né? No estilo gauchesco, né? Então, esse interesse me levou depois, na minha profissão, estudando história, como sou professor também de história, né, levou a pesquisar, fazer uma pesquisa, e eu encontrei material, não foi difícil encontrar material farto sobre algumas questões que eu estava pesquisando. Com isso, então, eu resolvi fazer um romance histórico, né, que conta toda a história da região também, além da história dessas pessoas envolvidas, né, dos personagens principais, né. Então, ali a chegada, como eu já tinha falado, a chegada de ucranianos, poloneses, alemães, o contato com os caboclos que já haviam nessa região, a guerra do contestado, o contato com os povos indígenas, né? Que foi um contato violento também, né? Tudo isso está dentro do livro. Além de trazer toda uma pesquisa histórica de contexto, até mesmo a parte de romance presente no livro é baseada em fatos. Personagens reais, eu diria assim que 90% dos fatos que tem no livro aconteceram comprovadamente, tá? É claro que dentro de um romance você tem que imaginar o que as pessoas falavam na época, e não é uma imaginação simples, porque você tem que pesquisar quais eram os interesses das pessoas, até mesmo o que uma criança recebia de presente lá na Alemanha ou no Brasil na época, que tipo de alimentação da época, certos costumes, certas formas de falar, etc. Tudo isso tem que ser pesquisado. E como as histórias que inspiraram essa vontade de escrever ele ouviu em casa, da própria família, foi esse caminho que ele escolheu também para dividir todo esse conhecimento. Foi acompanhando causos da família que ele construiu o romance histórico. Tem o personagem do clã Martins, que é muito conhecido na região de Itaiópolis, Santa Terezinha, por vários fatores, né, que é uma tradição antiga, desde o início do século XIX, final do século XVIII, desde São José dos Pinhais, em que eles foram descendo, né, e foram povoando a região do Paraná, né, e região também São Bento do Sul, tinha Bento Martins, né, Santos Martins, que foi considerado um dos pioneiros naquela região. Depois eles foram, porque eram caboclos, só tinham posse, né, daí alguns, né, e alguns é claro que foram se estabelecendo, tinha grandes fazendas, depende da região que, né, e os mais pobres iam, com as famílias eram grandes, iam se espalhando Paraná e Santa Catarina. Né? Paixões Contestadas, o livro do Silvio, está disponível em audiobook, e-book e livro físico, que pode ser adquirido inclusive com o próprio escritor ou em alguns sebos aqui de Rio do Sul.